Fala, galera! E hoje, finalmente, a gente vai concluir a aula sobre estratégias argumentativas. Mas foi muito boa a forma como a gente veio estudando, né? Vendo bem calmamente todas as estratégias argumentativas que vocês podem lançar nos textos. Fui trabalhando com vocês alguns exemplos práticos para vocês verem como se dá a aplicação dessas estratégias no texto. E aí, para hoje, ficamos com duas estratégias para fechar aí o leque de possibilidades que pode compor o desenvolvimento da redação de vocês. Então, gente, essas duas estratégias que a gente vai trabalhar hoje são duas estratégias simples, tá? E uma delas muito importante, muito interessante, pouco utilizada, né? O que já faz dessa estratégia um diferencial para você empregar na sua redação, que é a estratégia da apresentação de objeções previstas ou contra-argumentação. Em alguns manuais, em alguns livros, vocês vão encontrar essa estratégia como contra-argumentação. Essa estratégia, gente, ela não costuma ser muito explorada nas redações, tá? Mas é uma estratégia bem interessante. Por quê? O que significa contra-argumentar? Como o nome já está dizendo, significa apresentar um argumento contrário ao que você está defendendo. Fabiana, mas eu vou apresentar um argumento contrário ao que eu estou defendendo no meu texto? Sim. E você apresenta esse argumento contrário ao seu com que objetivo, com que intenção? Com a intenção de provar, certo? E nisso consiste o movimento, olha, de contra-argumentar. Então, com a intenção de provar que o seu argumento, o seu posicionamento é válido e verdadeiro e não aquele outro posicionamento que é contrário ao seu, mas que é defendido por uma parcela significativa da população. Então, por que eu digo que essa estratégia é bem interessante? Porque quando você apresenta, né, um argumento contrário ao seu no seu texto, tendo em vista refutá-lo, tendo em vista mostrar que não é bem assim, tendo em vista comprovar e validar o seu posicionamento, você está com isso demonstrando para o leitor que você pensa da maneira que pensa, mas mesmo assim você tem a visão panorâmica da situação. Você não reconhece dentro dessa situação apenas o ponto de vista que defende. Pelo contrário, você reconhece inclusive pontos de vista, posicionamentos contrários aos seus, mas mesmo assim defende os seus pontos de vista, os seus argumentos, porque considera-os mais coerentes. Então, percebem que quando eu apresento na minha redação, né, argumentos contrários aos meus, opiniões contrárias às minhas, tendo em vista refutar essas opiniões, eu estou com isso também demonstrando que eu tenho uma visão panorâmica da situação, uma visão total da situação e não só aquela visão restrita, aquela visão minha. E nisso essa estratégia é muito feliz, certo? Vamos ver aqui, gente, um exemplo, tá? De um fragmento e um tema que eu gosto muito de trazer como exemplo. Um tema polêmico, tá? Geralmente em temas polêmicos é mais fácil de você apresentar contra-argumentação. Ou seja, apresentar um argumento e se opor a ele, mostrar que ele não é válido, certo? Então, o tema da redução da maioridade penal. Eu gosto de pegar esses temas assim de contra a favor para que vocês possam ter clareza de como isso funciona na prática, tá? Eu tenho um tema que divide opiniões. Vocês sabem que eu tenho uma grande parte da parcela brasileira que defende a redução da maioridade penal. Mas, por outro lado, eu tenho uma parcela da população que não, que considera que essa não é a verdadeira solução para o problema da criminalidade e da violência no Brasil, né? Que defende que reduzir de nada ou pouco vai adiantar na resolução da problemática. Então, diante desse tema, digamos que o aluno esteja defendendo que a maioridade penal não deve ser reduzida, certo? Então, para contra-argumentar, o que é possível se fazer? Apresentar um argumento daqueles que defendem, que acreditam que sim, que deve haver, que deve existir a redução da maioridade penal. E a partir disso, o que se faz? Observem. Nós temos aqui, nesse fragmento,
Vejam só. Em primeiro lugar, um dado, né, que é apresentado, né? Vejam só, cabe ressaltar, isso aqui no parágrafo anterior, né? Que nos presídios, lugar para onde os jovens irão, se aprovado o novo projeto de lei, além de a maioria estarem operando com o dobro de suas capacidades, segundo dados da DPN, Departamento Penitenciário Nacional, cerca de 70% dos detentos são reincidentes, ou seja, por não haver a preocupação com a ressocialização desses, os mesmos acabam voltando para a vida criminal. Beleza, isso aqui foi o primeiro parágrafo de desenvolvimento em que o aluno apresentou aí esses dados estatísticos apontando que não seria muito eficiente colocar esses jovens, né, dentro aí desse sistema carcerário no modelo que temos. Ok. No entanto, contrariar a diminuição da maioridade penal não é favorecer a impunidade. Então vejam só, gente, aqui, né, com base nos dados que foram apresentados anteriormente, o que que o aluno faz? Aqui, nesse momento, ele apresenta uma objeção prevista, tá? Ele faz aqui um movimento de contra-argumentação. Qual é o argumento contrário que ele apresenta aqui no texto, Fabiana, para refutar? O argumento de que contrariar a diminuição da maioridade penal significa favorecer a impunidade. A gente sabe que muita gente diz que, né, por haver a lei, né, pela idade penal ser fixada em 18 anos, o índice de impunidade ele é muito alto. A gente sabe que isso é um argumento defendido aí amplamente por pessoas que defendem a redução da maioridade penal. Então, o que que o aluno fez aqui nessa redação? Ele apresenta esse argumento, né, de que não reduzir significa aumentar, favorecer a impunidade. Então, com base nisso, o que é que ele diz? Que não é assim. Contrariar a diminuição da maioridade penal não é favorecer a impunidade. Então, veja que ele já está contra-argumentando. Contra-argumentando diante daquelas opiniões que a gente sabe que acreditam que, sim, é favorecer a impunidade. Então, como é que ele comprova isso? De que não é favorecer a impunidade. Quando ele diz, e sim, exigir soluções como investimento em maior escala nas entidades de detenções socioeducativas, nas escolas técnicas de tempo integral e aumentar a punição para os crimes hediondos cometidos por estes. Assim, mantém o adolescente mais tempo na escola e pune o que insistir em cometer crimes. Ou seja, o que a gente percebe aqui? Que o aluno, na verdade, está defendendo que, ao invés de se reduzir a maioridade penal e simplesmente colocar esses jovens, né, dentro de espaços com outros bandidos que já cometeram outros crimes, que têm um alto índice de reincidência criminal, deva ser, pelo contrário, investido, né, é preciso que haja um maior investimento em segurança, um maior investimento em escolas técnicas de tempo integral, para que esses alunos possam, de fato, né, ter uma base de formação sólida, saiam das ruas e aí consigam escrever uma nova história. Então, é com base nisso que esse aluno está dizendo que não reduzir não significa aumentar a impunidade, caso haja investimentos em educação. Então, percebam que ele apresentou um argumento contrário ao seu, dizendo que não reduzir a maioridade penal é favorecer a impunidade. E aí, uma vez que ele apresenta esse argumento, ele diz, não é bem assim. Não reduzir não significa favorecer a impunidade, uma vez que se investe em projetos sérios de educação e de inclusão social. Então, nesse momento, ele contra-argumenta, ele refuta esse argumento que é contrário ao seu, e acaba fazendo o argumento dele prevalecer. Ele consegue demonstrar que o argumento dele é sólido, é consistente e que ele tem ideias coerentes a defender, certo? E acaba por demonstrar que aquela pessoa que está defendendo a redução pela redução pura e simplesmente, ela, com essa opinião, pouco está trazendo para a contribuição dessas discussões, né, de fato. Porque reduzir por reduzir não significa que seja eficiente para combater esses índices de criminalidade, certo?
Outro caso em que vocês podem fazer esse movimento de contra-argumentação. Vocês sabiam que vocês podem usar uma citação de autoridade para contra-argumentar essa citação? Isso mesmo. Esse argumento contrário ao seu não necessariamente precisa ser um argumento de senso comum, um argumento, né, conhecido e consagrado aí por grande parte da população. Esse argumento contrário ao que você defende pode vir de uma citação de autoridade. Isso aconteceu no tema da redação do ano retrasado, certo? Que tratava da inclusão de deficientes auditivos, né, no processo educativo. E vejam como esse aluno utiliza a citação, tá, de um filósofo, utiliza aí a citação retirada de uma obra literária para refutar, para contra-argumentar o que está presente ali enquanto argumento. Observem. Nessa redação aqui, ó, a Constituição Cidadã de 1988 garante a educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Então, eu já tenho aqui, né, uma refutação que está sendo dada. Né? A Constituição garante, mas, todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Beleza. Consoante Aristóteles, aí olha aqui o argumento que vai ser, né, questionado. Olha aqui o movimento de contra-argumentação se formando nesse texto. Consoante Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Então, gente, onde é que está aí, Fabiana, a contra-argumentação? Quando ele apresenta a citação de Aristóteles, né, de que a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos, ele está apresentando um argumento de autoridade, né? Mas vejam que ele contra-argumenta isso aí. Ele está dizendo que, embora Aristóteles diga isso, a gente pode perceber, tendo em vista a realidade, que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil. Então vejam que ele apresentou a citação e ele mesmo contra-argumentou essa situação. É como se ele estivesse dizendo, embora Aristóteles já diga isso há muito tempo, né, embora nós já tenhamos registros de que a política deve servir para garantir a felicidade dos cidadãos, na realidade não é isso que se vê. Não é assim que se efetiva, né? Então, é quando ele diz, logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil. Então, o que eu percebo? Ele contra-argumenta. Ele apresenta uma citação, tendo em vista refutar essa situação. É como se ele estivesse dizendo, não é bem assim que se dá, não. Na realidade, embora Aristóteles já diga isso, desde a obra Ética Nicômaco, na realidade não é assim que se dá. Então, gente, percebem como esse movimento de contra-argumentar, de apresentar um argumento para refutar esse argumento, possibilita ao leitor perceber como você tem propriedade no assunto. Então, o leitor consegue perceber que você reconhece não só o seu posicionamento, não só o seu lado, o seu ponto de vista, mas sim, você tem uma visão global da situação e consegue se posicionar de maneira acertada, justamente porque consegue ter essa visão conjunta dos fatos, inclusive reconhecendo opiniões que são contrárias às suas. Então, você reconhece tanto e você conhece tanto do assunto que você é capaz de refutar essas opiniões. Então, bora tentar montar aí contra-argumentação. Vamos começar a tentar fazer esse movimento no texto? Vou ficar aguardando. Por último, vamos falar aqui de uma estratégia que esse ano, nas redações que eu tenho corrigido, não tem aparecido muito. Às vezes, tem ano que isso é tendência. Tem turmas que a gente percebe que vem apresentando muito a estratégia da pergunta retórica. Gente, tem turma que pega pesado nisso. O texto apresenta a pergunta retórica na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Vamos ter calma com essa estratégia. A estratégia da pergunta retórica consiste em quê? Né? Como o nome já diz, a pergunta retórica é aquela pergunta que pretende levar o leitor a refletir sobre alguma coisa. Né? Ela é uma pergunta que tem um tom reflexivo, que propõe uma reflexão. Então, primeiro, o que eu já posso tirar de lição disso aí?
se você não consegue elaborar perguntas bem formuladas, se as suas perguntas elas ficam no plano da superficialidade, se elas não levam a um aprofundamento da discussão, se elas não conseguem levar o leitor a refletir sobre o tema, reavaliem e vejam se é realmente necessário colocar essa pergunta na redação. Como assim, Fabiana? Perguntas retóricas boas, gente, interessantes, embora o seu texto possa tranquilamente sobreviver sem elas, são perguntas que levam o leitor a pensar sobre algumas questões que envolvem o tema, certo? E não perguntas que o leitor consegue facilmente responder, com base até em conhecimentos do senso comum, se sim ou se não. Observem esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, de uma redação do Enem, né, do ano em que o tema era a publicidade infantil em questão no Brasil. O aluno faz uma pergunta retórica aqui, mas veja, acompanhe comigo que esse tipo de pergunta não chega a levar o leitor a refletir sobre a questão, né, da publicidade infantil, porque é uma pergunta de resposta muito óbvia. O leitor, gente, de imediato, quando ele se depara com aquela pergunta ali, mentalmente, o leitor já responde: não, claro que não. Olhe comigo, observem só. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil, com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Gente, diante dessa pergunta é claro que o leitor responde, né? Não. Todo mundo sabe que, até porque olha as palavras que foram usadas aqui. As crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Crianças não estão preparadas para bombardeio de tipo nenhum, né? Até porque a gente sabe que as crianças pouco ou nenhuma experiência têm em relação a esses mecanismos de manipulação. Então, logicamente, as crianças não estariam preparadas para esse tipo de informação, né? Para lidar com esse tipo de informação e de estratégias de persuasão. Então, essa pergunta, ela chega a levar o leitor a uma reflexão sobre o assunto discutido? Não, porque o leitor de imediato já consegue respondê-la. Então, ela não aguça, ela não estimula a curiosidade do leitor em interagir com o tema. Ela não leva o leitor a, de fato, participar, né, dessa discussão, a ter esse interesse em participar dessa discussão. Fabiana, e como seria uma pergunta retórica nesse caso aqui? Como seria uma pergunta retórica mais adequada para esse tipo de discussão? Ao invés de o aluno ter colocado: as crianças estariam preparadas para o bombardeio, né, de consumo que as propagandas veiculam, seria muito mais interessante se ele tivesse colocado, né, como preparar as crianças para receber o bombardeio de informações que os comerciais veiculam. Então vejam que quando eu coloco esse como preparar as crianças para isso, eu já não faço com que o meu leitor me responda de imediato. Porque o leitor já pensaria, de fato, como? Né? Ou ainda se ele tivesse colocado quais os fatores envolvidos, né? Quais os fatores, quais os riscos a que expomos as crianças diante de um bombardeio tão grande de informações veiculadas pelos textos publicitários. Então, quais são esses riscos? O leitor conseguiria responder de imediato? Também não. Vejam que o leitor ficaria pensando sobre essa questão. Então, boas questões retóricas, boas perguntas retóricas são essas que levam o leitor a refletir sobre o tema. E não perguntas simples que o leitor consegue responder com sim ou não no texto e já matou por ali e tchau, vamos embora seguir adiante lendo o texto. Então, gente, essa das estratégias que a gente estudou é uma estratégia que, se você não sabe fazer boas perguntas retóricas e se você não tem certeza que aquela sua pergunta retórica vai mesmo promover uma reflexão e encaminhar a discussão do seu texto, é melhor que você abra mão dela. Até porque nós já temos várias outras estratégias riquíssimas, das quais vocês podem lançar mão, né, que vão conseguir aí garantir,
né, essa excelência de resultado sem nenhum problema, não é condição para que o seu texto alcance a nota máxima que você empregue a estratégia da pergunta retórica. Por outro lado, se você se sente seguro para empregar, tudo bem. Mas ela não é substancial. Tanto é que a recorrência dessa estratégia em redações nota 1000 é bem pequena, certo? Então, encerramos aqui nesse nosso momento de discussão sobre as estratégias argumentativas. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada aí de 3 vídeos que passamos discutindo sobre esse assunto. Quero ver agora já, né, vocês começando a empregar cada vez mais de maneira diversificada essas estratégias no texto. Tenho certeza que vocês vão fazer isso porque vocês são os melhores.